TikTok ele trouxe uma nova leva, né, de influência e de conteúdo, de forma de se comunicar, que expandiu para marcas, que expandiu para a sociedade como um todo, mas isso criou uma nova leva de pessoas, né, de influência, de criadores. Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Em entrevista com LinkedIn, entrevista Gabi Simas, Head de Marketing na Apple América Latina. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Flintcast. Dessa vez, LG, meu parceiro de entrevistas e de papo, a gente também está com uma pessoa, né? Bom, todos os entrevistados e entrevistadas têm sido incrível, mas o de hoje tem um lance, né? Você não acha? Ele tem um lance, e eu tava até conversando com o Crocas ali nos bastidores, que acho que das únicas plataformas aí que ele não teve presente até hoje trabalhando foi o LinkedIn, porque já tem uma extensão, assim, muito grande no mercado, e vai ser um prazer dividir essa mesa aí com o Gabe, que eu vou deixar Crocas fazer essa apresentação. Com Gabi Simas, nosso querido, meu amigo querido, que eu muito admiro. Mas, Gabi, antes de você dar um alô pessoal, eu vou contar quem é que você é. Adoro. Foi difícil, né? Porque resumir tudo que uma pessoa com... Quantos anos você tá, Gabi? Bastante. 36. Com 36 anos já fez, eu não sei nem por onde eu começo. Mas o Gabi é Head de Marketing. Ele, até pouquíssimo tempo, era o Head de Marketing do TikTok para a América Latina. E é um dos grandes nomes mais influentes aqui do nosso mercado, que causa transformação, que causa uma série de movimentos de mudança no nosso mercado. Ele tem mais de 19 anos de experiência em empresas como Google, TikTok, Twitter atualmente, Ogilvy, faz muita coisa para a Meta, enfim, ele tem aí um trabalho muito interessante nas plataformas, e o Gabi liderou projetos premiados, incluindo os primeiros ouros e pratas do TikTok no Cannes Lions, né? Você ganhou esses com uma equipe, os únicos, e a criação do TikTok Awards, que é uma premiação do TikTok que existe aqui no Brasil e em outros países, inclusive no México também, que o Gabi trabalhava. Reconhecido por sua visão estratégica e inovação, Gabriel consolidou parcerias de impacto global com artistas como Rosalía, Anitta, J Balvin, enfim, vários outros nomes. Você vai contar pra gente, quero saber fofocas de bastidor também, não é esse podcast pra isso. Eu quero saber aquela foto que ele tem no feed com a Anitta cortando o cabelo dele, da onde surgiu. Vamos entrar nesse assunto hoje também. Moldando o futuro do marketing digital e da Creator Economy com criatividade e resultados excepcionais. Acho que tem um lance do resultado aí, porque você não fica só no blá blá blá, né, Gabriel? Você consegue pegar e fazer... É importante. É muito importante. É importante. Exatamente. Você não quer estrear com a sua pergunta aí, LG? Tem aqui algumas, mas acredito que, para começar, o Crocas até antecipou que você passou pelo Google, Twitter, né, como você carinhosamente falou, e TikTok. Como que foi passar por as principais plataformas que hoje a gente tem no mercado? E como você acredita que a transformação entre a troca com as plataformas e marcas e criadores aconteceu lá atrás e tem acontecido até hoje? Massa. Bom, fiquei 10 anos em agência de publicidade também, e eu acho que a gente pegou bem um momento de transição ali. Acho que os primeiros 5 anos era um momento de digitalização das marcas, né? Então, até o @Itaú no Facebook, que fui eu que criei lá na DM9, há 20 anos atrás, 19 anos atrás. E eu sempre digo que esses primeiros 5 anos era a gente trazendo as marcas para as plataformas, né? E os outros 5 anos eram quando as marcas começaram, de fato, a trabalhar com influenciadores, trabalhar com a Creator Economy, que era um bicho de 7 cabeças, como é que eu dou minha narrativa na mão de alguém. Então, isso muito embrionário ainda. Eu lembro que no meu tempo da Ogilvy, a gente fez o primeiro evento com influenciadores para a Magazine Luiza, a Magalu, né? Que hoje você pensa, e era na mesma época que a Lu estava sendo criada com o Pedro. Foi com o Pedro, inclusive, que a gente fez esse evento. Nosso professor, nosso parceiro e sócio aqui na Flint também. Super amigo, super bom profissional e super boa gente também. Perei demais. Então, acompanhar esses 10 anos em agência de digitalização das marcas e também desse início de trabalho deles com a Creator Economy, primeiros trabalhos da Coca com influenciadores, e sabendo que nesse meio tempo a gente teve Copa e Olimpíadas, que foram momentos tão importantes para a comunicação e para a cultura no Brasil. Então, acho que me deu uma visão muito clara, e quando eu entro na plataforma, eu já entro com outro olhar, eu já entro com um olhar do tipo, o que essas plataformas têm feito para tapar as lacunas que a gente percebeu lá do outro lado, né? Então, enfim, passei pelo Google, passei pelo Twitter, e no TikTok também, liderando o marketing na América Latina, que inclusive incluía o marketing para criadores, que é onde a gente inclui, era um creator marketing mesmo, que é como que a gente promove a plataforma para os próprios criadores, como a gente cria um lugar
onde eles se sentem partes daquele lugar, onde eles se sentem beneficiados de estar naquele lugar e que eles têm orgulho de estar ali e falam sobre isso, né? Então, o TikTok Awards, ele nasce muito disso também, mas ele nasce até ele nasce resolvendo duas lacunas que a gente tinha ali, que era de resolver um problema com o criador, mas de resolver também um problema de marca que a gente tinha de criar relevância no Brasil. E daí depois expandindo isso para o mundo inteiro. Então, eu vejo que hoje, e quase 20 anos depois, muita coisa mudou, mas eu acho que ainda tem muito chão pra gente, tem muito lote pra gente capinar ainda. Eu acho que a gente tem uma coisa aqui o TikTok, ele trouxe uma nova leva, né, de influência e de conteúdo, de forma de se comunicar, que expandiu para marcas, que expandiu para a sociedade como um todo, mas isso criou uma nova leva de pessoas, né, de influência, de criadores. E isso é muito legal do ponto de vista criativo, porque a gente renova, a gente tá abrindo, tá mais dinâmico, tá mais real, é mais democrático, mas ao mesmo tempo são pessoas que não sabem como usar essa influência, né? E a gente tem poucas ferramentas hoje, eu acho que as plataformas têm olhado mais para isso, de como que a gente faz uma profissionalização dessas pessoas. Que eu acho que é um problema que a gente fala desde que existiu o primeiro influenciador no Blogspot, no Fotolog, ninguém nasce sabendo ser um influenciador, um criador de conteúdo, né? As pessoas, inclusive, eles demoram para entender que aquilo ali vira uma plataforma para eles e que aquilo ali vira um negócio para eles, né? Existe um tempo de maturação, de entendimento, para a pessoa entender que aquilo ali é sério, para entender que aquilo ali é um negócio, que ela virou uma empresa. E o que vem com isso? Desde a parte técnica de abrir uma empresa, emitir nota, pagar imposto, de empregar gente, de receber um processo trabalhista, de tudo que engloba isso, de você ter um fluxo de caixa, até você olhar para o seu trabalho como empresa, porque muita gente explodiu com uma câmera no quarto. E por muito tempo, muita gente só soube produzir dessa forma, né? Eu lembro até quando a gente foi fazer o Whindersson com o Google, lá atrás, a gente tinha um mega estúdio montado no escritório, e o Whindersson falou, eu não consigo gravar com vocês aqui, eu preciso que todo mundo saia da sala. O diretor clicou em REC, teve que todo mundo sair, ele foi lá e brilhou. Fez o show dele, porque só tinha ele e uma câmera na sala. Então, porque é isso, assim, acho que demora. E hoje o Whindersson lota estádios fazendo stand-up. Que acho que não tem. Série no Netflix, né? Tem série no Netflix. Não, pra filmar a série, ele teve que encher um estádio com gente fazendo stand-up, que é a coisa que mais me apavora é você fazer piada na frente de 20 mil pessoas. Então, eu acho que isso é natural de desenvolvimento, mas não é algo que a gente aprende numa faculdade de marketing, numa faculdade de administração. Não existe uma faculdade para você ser um empreendedor de conteúdo, né? Ainda. Acho que o mais próximo que a gente podia ter disso era o jornalismo, que foi endemonizado e que hoje raramente se acha alguém fazendo jornalismo. E também eu acho que existe essa geração nova de novos criadores que tem vindo que nem faz mais faculdade, né? O olhar da educação, ele vem de outros lugares, de outras pontas. Eu ainda continuo achando super importante a formação de educação das pessoas, mas eu acredito que existem outras formas das pessoas se desenvolverem e chegarem. A gente tem um dos maiores comunicadores do Brasil hoje, grande maioria, não necessariamente fez uma faculdade que tenha relação com o que eles produziram. Eles foram quase self-made people, né? Eles foram aprendendo, entendendo o que a audiência queria ouvir, mas também o que eles tinham para falar e onde que isso se encontrava e aonde que o dinheiro entrava nesse ecossistema para que isso tudo fizesse sentido. Então, assim, resumindo tudo, nesses quase 20 anos, eu acho que a Creator Economy amadureceu muito, mas a gente ainda continua com os mesmos problemas que a gente tinha lá atrás, que é a profissionalização. E como que a gente dá vazão também para tanta gente nova, né? Porque eu acho que cria-se esse sonho eu vou entrar no TikTok agora porque o TikTok é quem tá fazendo as novas pessoas famosas. Primeiro que esse momento já foi, né? Igual quando você saber a hora de você entrar numa plataforma com esse olhar de crescimento, é bem no início, você tem quase que apostar numa plataforma. E hoje você tem muita gente. Quanto mais gente você tem criando conteúdo, para menos gente seu conteúdo chega, né? Porque tem muito mais conteúdo sendo distribuído ao mesmo tempo. Muito, que é igual no YouTube. Teve o Golden Era do YouTube, que você entrava e você fazia muito dinheiro com a AdSense. Hoje tem pessoas que ainda fazem muito dinheiro, mas é muito conteúdo sendo distribuído para muito mais gente. Então, quanto maior essas plataformas ficam, é normal que os seus conteúdos flopem, né? Eu lembro que eu não cuidava do time de operações, mas eu lembrava que eu sempre ouvi o time de operações reclamando que os creators mais pedem pra gente desflopar eles. E não tinha nada que pudesse ser feito, porque é uma coisa natural, é isso. Uma coisa é uma plataforma que tem 20 milhões, aí ela vira com 50, daí ela tem 100 milhões de usuários ou mais. Então, é muito mais gente para um conteúdo ser distribuído, mas é muito mais gente criando conteúdo. Então, isso tudo impacta. E eu acho que as pessoas ficam muito apegadas ao número, ao que é a fórmula de sucesso. Então,
muita gente se perde no meio do caminho também. Sim. Eu até, antes da gente continuar, a gente tem feito um desafio para os nossos convidados e convidadas, que é que você seja convidado, não é para responder agora, para responder só no fim do programa, mas imaginamos que você seja o nosso presidente da Creator Economy. Eu gostava, viu, Gabriel, de ser como nosso presidente da Creator Economy. 36 anos já pode 36 é uma boa idade para presidente. Então, você é nosso presidente e você tem que fazer um decreto de começo de ano. Estamos aqui em 2025 já, temos o seu decreto e você vai fazer o decreto do que tem que melhorar. A partir de hoje, tal coisa vai acontecer, porque essa lei nova do Gabriel Simas vai determinar o que o mercado vai melhorar. Então, vai pensando nessa sugestão. E vocês que estão assistindo a gente, aguarda que no final desse programa o Gabi vai responder pra gente qual é o decreto dele. Tem o tempo do papo aqui para pensar. Tem ainda. o tempo do papo. Não precisa ser agora, mas já vai, né, LG? Já dá pra ir pensando. Vamos cuidando Perfeito. por aqui. Eu queria emendar nessa conversa. A gente fala muito sobre essa evolução, mas ao mesmo tempo voltar no mesmo problema que é a profissionalização, né? Hoje em dia eu percebo que grande parte dos criadores de conteúdo em geral, eles têm algumas dificuldades que são muito semelhantes, mas uma delas é sobre como precificar, sobre como escolher um agente, sobre como criar uma equipe. Você que já passou por, e passa ainda, né, tá dentro do furacão do olho, o que você nota que poderia facilitar um pouco a vida dessas pessoas que você pudesse contar para elas a respeito disso? Como escolher um time, como precificar de algum jeito, tem uma série de aprendizados, né, Gabi? Super. Acho que tem várias questões também, porque o Brasil é um país de muitas economias, né? De pessoas diferentes, realidades diferentes. Eu acho que a primeira coisa, quando o criador ele percebe que ele é uma empresa de uma pessoa só, e que ele é a empresa, né? E é assim que se começa, é muito importante ele entender que ele precisa continuar sendo a empresa, mas ele precisa ir conectando pessoas, braços de trabalho ali, workforce dentro desse ecossistema, porque senão o tempo de vida dele vai ser muito mais curto do que normalmente já é, né? Porque se você é a pessoa que escreve, que filma, é a pessoa na frente da câmera e que edita, e que lida com o cliente, que fecha o job, que assina o contrato, e que cuida de emitir a nota, ver se o pagamento caiu, paga os fornecedores, se tiver algum... Uma hora essa conta chega, né? Da carga de trabalho que você está botando. E eu vejo muitos criadores, e até criadores grandes, que ainda são só eles. Uau. E daí você fala assim, vamos no evento e tal, não posso, vou passar a madrugada editando o vídeo que eu gravei ontem. Fico assim, meu Deus, você já tem esse tamanho, sabe? Por que a gente não olha... Vamos conectar um editor, porque eu gosto... Tem gente que gosta muito de ser hands-on, e eu entendo isso, acho que é igual natural de qualquer carreira, né? Quando você está ali no auge da sua carreira de atividade de produção, você quer ser hands-on, você quer imprimir suas coisas, mas eu acho que tem coisas ali que a gente vai... E se a parte de back-office a gente entrega para alguém que entende do assunto, até por proteção, porque o que eu mais vi em época de agência era criadores que tomavam conta de si mesmo, ou que tinham uma equipe muito reduzida, ou que estavam em agências que eram muito grandes, então ninguém cuidava direito. A pessoa fez o job, já tem 6, 8 meses, não tem nota, vai fechar o ano fiscal, ela vai ficar sem receber, e 70 e-mails sendo enviados, cobrando, e nada acontece, porque é isso, né? Quando vira muito, as coisas se perdem, as oportunidades se perdem, o controle se perde, e quem sai prejudicado no fim do dia é o próprio criador. Então, acho que é muito importante mapear onde é o que você gosta menos de fazer, se você quer ser one-man show, one-woman show. Sim. E a parte técnica, principalmente, contratar gente que sabe fazer. Seja parte técnica de financeiro, de contabilidade, de produção de conteúdo, porque é isso também. Não dá para você ficar produzindo com a câmera do seu quarto para toda a vida. Eu não sei que seja a sua estética específica, né? Mas é muito mas restrito até aí, também. Eu acho que, mesmo que você tenha uma estética específica, depois de 1 ano, 2 anos, as pessoas vão cansar. Você precisa... Qual é o próximo passo, né? Eu acho que falam-se muito disso, né? Eu acho que o TikTok também, quando a gente olha para a plataforma, como ela traz muitos trends muito forte, muitas vezes a gente tem novas pessoas no spotlight, daí todas as marcas, todos os eventos do ano contratam aquela pessoa. Só que aquela pessoa não teve nem tempo de desenvolver criatividade, de entender qual é o próximo passo do conteúdo dela, porque foi um estilo de conteúdo que viralizou. E o que mais que ela tem para oferecer? Porque depois de 1 ano de publis e de conteúdos e de eventos, aquele tipo de conteúdo já tá gasto, já cansou as pessoas, ninguém aguenta mais. E daí começa a vir o hate, começa a vir... Que eu acho que faz parte de um processo também, mas eu acho que o desenvolvimento ele é muito importante. Eu acho que construir essa equipe também.
Nossa, e até você tá falando isso sobre essa questão da viralização, que muitas vezes não é sustentável. E no final de 2024, a gente viu um fenômeno de uma pessoa que viralizou por conta de um incidente que estava ali no avião. E a gente viu muitas marcas já atreladas com essa pessoa de uma maneira muito rápida, ela com um engajamento extremamente alto, mas que hoje a gente pode acompanhar que talvez essa montanha-russa que ela surfou no início não foi sustentável, porque a pessoa não era nativamente uma criadora e que, de fato, ela foi colocada ali naquele lugar. Como você acredita que essa questão da viralização é positiva, mas ao mesmo tempo ela pode jogar contra o próprio criador que foi colocado naquela posição sem a sua vontade? Eu sempre falo muito isso para os criadores que são mais próximos, assim. Eu falo que acho que uma das coisas boas que pode acontecer para um criador que está crescendo é a viralização. E uma das piores coisas também. Porque a hora que você viraliza, você expande a sua audiência para um nível que não necessariamente você quer ter aquela audiência. Talvez aquela audiência que veio até você veio atrás de um conteúdo por causa de uma viralização, porque não necessariamente viralização também. Geralmente o que viraliza não é o seu melhor conteúdo. Não é o seu conteúdo mais profundo. Então, não necessariamente as pessoas que vão vir por uma viralização, que vai ajudar você a construir aquele número, vão ser pessoas que querem consumir o conteúdo que você tem para oferecer, ou que você gostaria de estar produzindo verdadeiramente. E eu acho que isso é muito importante. Daí a pessoa acaba entrando num loop de viver de trends. Ser refém de qual é a trend da semana, ou o que está acontecendo na semana para ela conseguir chupinhar aquilo e absorver no conteúdo dela. Então, eu acho que a viralização ela pode ser boa para te trazer visibilidade, mas ela pode também ser a pior coisa que acontece com o criador. E no LinkedIn a gente fala muito isso, porque as pessoas muitas vezes falam: "Ai, viralizei, agora tenho um número X de impressões e acredito que eu quero ter mais oportunidades com vocês". Só que a gente tem que voltar para ela e tentar explicar que o mercado não funciona assim, que isso, como você falou, pode ser algo muito positivo, mas ao mesmo tempo pode voltar contra você de uma maneira negativa, né? Claro, é. E eu acho que tem uma questão que, assim, muitas vezes a gente vai aprendendo com o que está acontecendo, né? E você é uma pessoa que trabalhou com muita gente interessante, vem trabalhando ainda. Você consegue lembrar, para ajudar a gente, algumas das personagens que você já trabalhou, Gabi? E quem foi que você aprendeu mais? Ou alguma coisa que você aprendeu super que mudou o seu jeito de trabalhar, a maneira como você faz as coisas? Você consegue compartilhar com a Super. gente isso? Cara, eu vou puxar um do túnel do tempo. Aham. Primeiro job do Lucas Angel foi comigo, lá na época de DM9, quase 15 anos atrás. Ele estava estourado no Vine na época. Quem lembra, quem não conhece o Vine era o TikTok do Twitter na época. Era que fazia os vídeos curtos do Twitter. É isso. É um produto certo que chegou na hora errada, né? Acho que eu sempre costumo falar também do Terra. Não sei se vocês lembram que tinha o Terra Sonora, Terra TV, Terra Planeta Terra, que virou o Lollapalooza, virou o Netflix e virou o Spotify. Ou seja, o Terra tinha um... Eu acho que é um produto que existia era um produto certo numa época errada. O Lucas, pra mim, foi uma pessoa que ele sempre me inspirou muito, assim. Ele acabou virando um amigo próximo. Porque quando a gente trouxe ele pra fazer o job de McDonald's, ele veio amarradão. Porque ele falou, cara, tô saindo de BH pra fazer um job com McDonald's em São Paulo. Foi o primeiro job mesmo dele, assim, na vida. E ele conseguiu construir um império, não, porque ele soube entender que ele era, acima de tudo, um empresário. E até hoje ele consegue navegar em trends, mas mantendo um pouco da originalidade que é dele, da essência que é dele, do que o público, da forma de comunicar com o público. Ele soube renovar público ao longo desses mais de 10 anos, de se conectar com criadores novos que estavam emergindo, quando ele entendeu que talvez, o meu momento começou a esfriar. Ele soube se conectar em momentos e pessoas e situações e novas linhas editoriais para conseguir sempre arrumar uma outra crescente, porque é cíclico, né? E entender que é cíclico é muito importante, né? Porque acho que o ego também, às vezes, das pessoas dá uma cegueira e as pessoas não entendem que aquele momento não vai durar para sempre. Ele dura 1 ano, 2 anos, 3, 4. E você tem que se reinventar, você tem que criar um novo produto para oferecer para as pessoas. Então, acho que o Lucas ele teve muito esse olhar de construir uma empresa. E ele tem um time que está com ele há anos, ele tem time de roteirista, ele tem time de captação, ele tem um time de financeiro, de contábil, de outros projetos. Ele trouxe outras pessoas porque ele entendeu que dentro do ecossistema de conteúdo dele, ele conseguiria lançar novas carreiras ali dentro. E isso tudo dentro do guarda-chuva da empresa dele. Transição, né? Então ele tem ali 5, 10 pessoas que ele lançou ao longo dessa década e que ele também ganha em cima do agenciamento dessas pessoas, porque, enfim, é tudo um deal quase 360 de gravadoras. Então ele soube olhar para esse mercado de uma forma diferente, entender que talvez o momento dele não ia durar para sempre, mas fazer o que fosse possível para que isso durasse, e ainda está durando, e entender que aquilo ali podia se transformar em outras coisas. Eu acho que ele fez uma coisa que hoje no Brasil poucas pessoas fazem, que é olhar para a creator economy além do publi.
Então, além dele criar essa linha de talentos, ele também criou uma linha de produtos, né? Ele lançou material escolar, ele lançou música, ele lançou roupa. Ele me disse que já colocou o filho dele pra fazer teatro. Porque ele já percebeu que tem Que filho? uma... Lucas Angel? Ah, não, eu tô falando do Neto, olha eu. Ah, do Lucas Neto. Mas o Lucas Neto também Não, tem um esse aí caminho outro, interessante. a família Mas do ali Rangel, é verdade, o Rangel é outro Eu esquema. acho que a família Neto é o que a gente mais chega dos marinhos dessa geração. O Neto, interrompi você com o nome errado, mas de certa forma bom. O Neto falou que tem inclusive prédios com estúdios, né? É uma coisa que também começou ali num outro caminho. Mas vamos voltar para o Não, Rangel. e eu acho que até conectando do Neto também, ele tem uma linha de conteúdo que independe da figura dele. Ele tem outros personagens, eles souberam, desenharam dentro da estrutura. Porque eu acho que é isso, é entender que o seu não dura pra sempre, que você é uma pessoa só, que você não consegue entregar tudo aquilo ali. E o Lucas hoje, ele é a estrela na frente da câmera e ele é um empresário. Ele olha tudo que está sendo feito, ele pensa no macro, em que linhas de negócio podem ser criadas e distribuídas, e ele aparece na frente da câmera quando ele precisa para criar, e alguém pega aquilo ali, alguém vai editar, alguém trouxe o roteiro. Obviamente, eu acho que ele participa ainda dessa parte criativa, mas ele soube criar uma estrutura onde ele se mantém vivo, relevante e produzindo dinheiro, não só pelo publi, mas olhando para outras linhas da Creator Economy também. Isso é muito massa. E a gente tá falando de um caso muito atípico de alguém que consegue navegar entre praticamente todas as redes sociais. E quando a gente tá falando de criadores do tamanho dele, isso é um fenômeno. É raro, mas eu ainda vejo que muitos criadores também tentam surfar em diferentes redes sociais, mesmo que algumas, por exemplo, como o LinkedIn é uma rede social profissional, e o tom de voz que você vai trazer aqui é diferente de um TikTok, por exemplo, de um Instagram. E o que você recomenda para quem está começando? É importante desde o início dar esse start em todas as redes sociais possíveis ou focar em alguma e ser muito bom nessa? Acho que depende do seu tamanho e o conteúdo que você tem para trazer, mas quando a gente fala dos grandes criadores, e até usando o exemplo do LinkedIn mesmo, você pensar, poucos deles estão, né? E se você pensar do ponto de vista comercial e de negócio, todos eles deveriam estar. Porque todo mundo que contrata os publis, que cria produtos, que define a comunicação no Brasil, 90% desse mercado, 99% desse mercado está dentro do LinkedIn, consumindo o LinkedIn. E é um lugar ali onde eles podem mostrar, eu acho, e vou até usar o exemplo do Lucas de novo, é uma coisa que ele sempre falou assim, as pessoas têm uma percepção de mim muito da persona que eu sou no Instagram, da persona que eu sou no YouTube. Só que eu sou uma pessoa, eu sou um empresário, eu botei esse negócio de pé, ele e o pai dele, que é o sócio dele nesse negócio. E ele falou, mas poucas pessoas me abrem as portas. Tipo, eu quero falar na Forbes sobre isso, eu quero falar em outros lugares sobre isso, eu não quero falar só sobre os unboxings ou sobre a menina burra. Eu quero falar sobre meu olhar de negócio, e as pessoas tentavam sempre limitar ele. Então eu acho que o LinkedIn seria um ótimo lugar onde ele poderia ser essa outra pessoa, sabe? E eu acho que para todos os criadores, para todos os influenciadores no mercado, poder mostrar um olhar, mas é que também nem todos têm, né? Acho que também isso é um ponto. Mas para os que têm esse olhar de empreendedorismo, que entendem que aquilo ali é um negócio e que entendem que o que eles fazem está conectado com trends, com insights, com consumo, com pessoas e conversas reais, eu acho que estar no LinkedIn seria uma ótima e uma poderosa plataforma para eles. Então fica o convite, não só para Lucas Angel, mas como outros aí, para se E não juntarem. foi public post, vai. Não foi. Olha Não essa, foi. que não foi um Não, public foi nem post. combinado. Depois a gente pode combinar alguma coisa. Ô, Gabi, você não tem como não aproveitar que você está aqui com a gente para fazer uma pergunta que eu acho que deve ser uma pergunta do momento para sempre, né? Nunca ela vai deixar de existir, que é o que essas marcas precisam aprender, né? A gente está sempre falando para as marcas o que elas precisam aprender, etc. Eu já vou te perguntar o que o creator tem que aprender para trabalhar com marca também, que eu acho que tem um ponto. Mas eu queria começar por esse lugar do... Estamos em 2025. Pelo amor de Deus, o que essas marcas ainda não aprenderam e continuam fazendo de besteira? E o que elas já aprenderam que também vamos ali dar também um voto de confiança, né, para coisa boa. Super. Cara, eu acho que tem duas coisas aqui. Eu acho que as marcas, nosso mercado, ele é altamente preguiçoso. Ele tem preguiça de entender quem são as pessoas. A gente pega aquela lista dos 10 maiores do Meio Mensagem que sai todo ano, e aquelas pessoas são as que trabalham, e e aí, agora aconteceu comigo, aconteceu com você. Isso é a mesma coisa. Adjacentes daquela lista são as pessoas que trabalham durante o ano, e a gente tem pessoas, às vezes, maiores, com mais engajamento, contando novas histórias que não são consideradas por pura preguiça. Eu acho que é uma preguiça do mercado ou talvez por... A gente é um mercado também que consome muito
a gente foi criado com offline, então a gente consome muito a TV, as celebridades, e a gente não tá... É um mercado que não se atualiza muito no... Eu lembro lá atrás, quando a gente falava de Pequena Lô, de Vitor Fernando, as pessoas, quem? Se mostrava o vídeo, tá, já Eu acho que vi. até hoje tem gente que não sabe de quem você tá falando. Pelo amor de Deus. Mora numa caverna, né? Exatamente. Mas é que existem outras Pequenas Lôs, outros Vitor Fernandes, porque eles já foram capa de revista, e daí quando eles são capa de revista, o mercado passa a conhecer, dá uma validada. Eles vão para um prêmio Multishow, eles vão no Luciano Huck, eles vão no Mignon, eles começam a fazer um McDonald's, uma Coca-Cola, e daí o mercado, esse aqui é o nome da vez, vamos... Aí ele abraça também, ele entra naquela panela. E a gente tem nomes brilhantíssimos que trazem uma nova forma de comunicação e que estão consumindo e criando cultura nova diariamente dentro das plataformas, não só dentro do TikTok, mas no Instagram, no Quai, e que são plataformas diferentes, distintas do ponto de vista de criação de conteúdo. O próprio LinkedIn e as agências, as marcas, os anunciantes, os clientes, eles não saem do mesmo top 10 ali da lista do meio mensagem. Eu acho isso triste e mal aproveitado para todo mundo, porque a gente tem cachês infladíssimos, pessoas ganhando 300, 400 mil por um public post, enquanto tem alguém que está entregando 3 vezes mais resultado do ponto de vista de engajamento, de gerar conversa e de criar e se conectar e criar algo que tenha mais valor para a marca também, porque também é isso, eu acho que quanto maior o criador, menos tesão ele vai tendo naquilo, vira um produto, vira uma máquina, né? Poucos são os que são grandes e conseguem criar histórias. Eu vi essa semana, faz o quê? Uns 3 meses, a Bianca Boca Rosa falando que, gente, usava um shampoo de 6 mil, meu cabelo ficava horrível. Comprei um shampoo baratinho na farmácia, meu cabelo ficou ótimo. Viralizou, todo mundo falou sobre isso. Deu 2 semanas, ela anunciou a parceria dela, acho que com a Seda, por exemplo. Então, criasse uma história. Porque hoje em dia a gente vê, chega o briefing, faz um publi, muito lindo, cabelo, lava, toma banho, gostosona no chuveiro e pum, posta. Tudo é muito fake, tudo é muito plástico, é muito publicidade tradicional que a gente estava acostumado. E que a publicidade, quando ela sai das agências para os anunciantes, ela sai muito plástica, né? A gente ainda tem o craft, é uma coisa muito grande, que todo mundo preza e que ninguém encosta. E eu acho que hoje a comunicação, ela tem pedido, as pessoas têm gritado por mais verdade, por coisas mais simples, mais verdadeiras, que se conectem com o dia a dia delas. Então, eu acho que também é isso. Às vezes você perde uma oportunidade de trabalhar com um nome menor ou um nome até do mesmo tamanho, mas que está fora da bolha, é um nome do Norte, do Nordeste, que não tá na lista do top 10 ali, não, ele não é a Maísa, mas talvez ele tenha o mesmo número de seguidores que a Maísa, ele tem um engajamento 3 vezes maior que a Maísa, e ele cobra 10% do que a Maísa, mas quem fecha o job é a Maísa, e que a Maísa continue fechando o job, eu adoro a Maísa, não é sobre a Maísa, acho que é sobre o mercado, sobre uma indústria que há 10, 15 anos é altamente preguiçosa mesmo. Só para continuar, o que o creator deveria aprender também? Acho que tem esse contraponto que às vezes a gente joga muito a responsabilidade na marca, né? E eu acho que o próprio criador também, de alguma maneira, tem ali uma responsabilidade de entender com quem está lidando, de entender que tem a tal da liberdade, mas calma lá, você está trabalhando com uma marca que também tem mensagens para serem passadas aqui, então esse match precisa ser real, né, Gabi? Super. Eu acho, e de novo, lembrando que o Brasil é um país de muitas economias, cada pessoa tem sua realidade, às vezes simplesmente as pessoas não podem dizer não para uma oportunidade financeira, mas eu acho que é super importante o criador conseguir manter a linguagem dele, sem dúvida, que eu acho que esse é o que difere ele da comunicação plástica, que já sai das marcas tradicionalmente, mas é importante ele também entender que aquilo ali é um trabalho, que por isso que ele é remunerado, que ele não é uma... Se você quiser falar de uma marca por vontade própria, vai lá e fala do seu jeito. Dentro de um publi, a gente precisa seguir, e eu acho que é importante entender até o desafio antes de fechar. Qual é a mensagem que eu tenho que passar? Qual é o produto? Porque eu acho que no pré, hoje em dia, a gente tem... O creator, ele foca muito no quanto custa que eu preciso entregar. Pouco na mensagem. Ele só vai debruçar na mensagem e no pós. Depois que comprou. Quando já está fechado e agora ele precisa entregar. E daí é aquela eterna briga entre cliente, agência, creator, a marca não me entende, não respeita meu estilo. Que talvez a gente evita entendendo o briefing antes, porque às vezes é um briefing que, é um briefing que você vai ter que sair na rua e beijar 10 pessoas. Putz, eu namoro, não vou sair, eu não, sou tímido, não vou pra rua beijar ninguém. Eu já estive em estúdio, onde o talento chegou, recebeu o roteiro e falou, isso aqui eu não gravo. Levantou e foi embora, estúdio montado. Agora a gente tá aqui. E eu acho que é isso, assim, eu acho que isso é muito foco na parte financeira e pouco foco na parte do conteúdo. Eu acho que o conteúdo ele tem que virar mais hero para as pessoas. É muito massa porque você já está trazendo vários insights aí sobre como os criadores podem melhorar a sua reputação, não somente consigo próprio, mas também com as marcas.
E você começou a trabalhar nesse mercado de publicidade há quase 20 anos, depois migrou para o mercado de plataformas. Como você imagina um futuro próximo que a gente pode começar por um presente, né, que já tem acontecido muitas mudanças na troca entre marcas e criadores, e qual que é a sua expectativa também para que novos talentos surgem, não somente esses que estão no topo da pirâmide acabem sendo sempre os que vão fechar os publis milionários, digamos? Olha, eu acho que transparência é um bom começo para esse mercado, porque a gente vem de uma década aí onde o criador ele foi extremamente abusado pela indústria, né? Eu acho que o criador, obviamente, eu vejo que a Creator Economy ela mudou a vida de milhares de criadores, né? Mudou a realidade de muita gente, trouxe oportunidade, transformou vidas pro resto da vida, né? Tem criadores que estão com a vida bem resolvida pro resto da vida. Mas ao mesmo tempo essa cadeia ganhou muito mais do que ele. E às custas dele, às custas da criatividade dele. E tá tudo bem todo mundo ganhar, né? Acho que estamos de acordo. Mas eu acho que faltou transparência ao longo dessa última década não faz sentido um criador ganhar 10 mil se a interveniente está cobrando 200 de um cliente. Eu acho que falta transparência, falta um balanço de que todo mundo ganhe, mas que seja mais justo para todo mundo envolvido. Eu acho que é isso que eu espero para essa próxima década de Creator Economy. É mais transparência e que a gente equilibre todo mundo que tá nessa mesa. Você é a favor de regulamentação, Gabi? De ter igual tem uma OAB, igual tem uma ABP, Associação Brasileira da Publicidade, enfim, você é a favor de que se crie uma associação brasileira, talvez da Creator Economy? Eu acho que tem um valor sim, Crocas, porque eu acho que, como a gente falou muito, são profissionais que não se entendem como profissionais nos primeiros anos de carreira, que demoram para se profissionalizar, que até quando se profissionalizam, não necessariamente fazem de um jeito que é redondo e que são extremamente e continuamente abusados dentro dessa indústria, de alguma forma, né? Então, eu acho que ter alguém olhando para isso, olhando para desenvolvimento e profissionalização e para parâmetros do que pode ser, eu acho que diminui um pouco o risco e aumenta. Óbvio, eu acho que tudo tem prós e contras, mas eu acho que no caso da Creator Economy e pro tamanho que ela se tornou, e quando a gente olha hoje em pesquisa que a gente vê que as pessoas hoje querem ser mais criadoras de conteúdo do que médicas, eu acho que pede um suporte que venha de outro lugar. Eu também concordo, eu sou bem a favor que se crie isso, né? Acho que seria interessante um movimento para que temas importantes sejam discutidos, como várias carreiras que aconteceram foram necessitando disso para evoluírem e chegarem ao ponto que está hoje, né? Então acho que sim também. Muito massa. Eu queria até aproveitar esse gancho de Creator Economy que a gente tem batido tanto na tecla aqui durante a nossa conversa. Eu sei que você é uma pessoa que é muito fã de música, transita nesse universo também, e você tem muita relação de trabalho também com a música. Como você enxerga esse impacto da economia criativa com esse segmento? E o que você pensa e o que você acredita que vai ser o futuro? Você acha que plataformas como o próprio TikTok vão continuar ditando o que é trend, o que vai estar ali no top 10 de uma Billboard ou de outros topos de charts de música? Sem dúvida, eu acho que o TikTok, assim como a carreira de qualquer creator, ela acontece com as plataformas também. Ele tá no seu momento de ouro e ele é cíclico. O TikTok não vai acabar, mas outra plataforma vai existir daqui a uns anos. Ou alguma plataforma já existente vai mudar algo em produto que vai voltar a criar. Então, acho que o Instagram, quando cria o Reels, ele ganha um número novo de usuários absurdos de uma plataforma que a gente fala, ela já tá ali, né? Já estabilizou. Então, é difícil a gente dizer. A única coisa que eu sei é que as coisas são cíclicas. Olhando para o mundo da música, eu acho que o Creator Economy, ele mudou o mundo da música também, né? Porque hoje, assim como aconteceu com os criadores de conteúdo, qualquer pessoa que tem uma câmera em casa e um celular e uma internet nesse celular, ela consegue hoje ser seu próprio meio de comunicação. Ela não precisa mais estar numa Billboard, estar no Multishow, estar numa rádio. Ela pode criar uma audiência a partir de onde ela estiver e transformar isso num produto que depois vai para esses grandes lugares mainstreams. Então, a gente vê aí na última década a quantidade de talentos que vieram à tona a partir de vídeos na internet, vídeos no YouTube, vídeos no TikTok. Ana Vitória, João, grandes nomes. Então, e como que até os grandes nomes do mainstream mudam as suas estratégias também. A gente vê as Anitas, as Ludmilas, quando elas lançam uma música nova, não existe um lançamento de música que não envolvam criadores, né? Até quando a gente fez House of Anitta no TikTok com a Anitta lá em LA, era muito sobre isso. Era o primeiro álbum internacional da Anitta.
todo mundo estava esperando esse álbum em inglês dela. Então, e a gente queria, como que a gente traz esse álbum para dentro do TikTok? A gente pegou uma casa em LA no intervalo ali dos shows dela do Coachella, levou criadores do mundo inteiro e a gente fez a leitura das músicas. Então, os criadores ouviam as músicas e junto com ela eles co-criavam conteúdo. Então, teve gente que fez um unboxing, teve gente, a Luara foi e criou um dance challenge. Teve outra que foi lá e fez nomes de ex-namorados. Então, a gente começa a dar uma roupagem nova até para um jeito de você consumir. Porque antigamente, quando você ia ouvir um álbum pela primeira vez, era uma audição. Ou era ouça 30 segundos. Agora você ouve um álbum que tá todo mundo esperando pela primeira vez, num conteúdo que é criado pelo artista junto com outro criador. Então, aquilo ali é algo totalmente novo que não existiria se fosse só o artista apresentando aquele álbum. Então, eu acho que tem muita história muito poderosa acontecendo aí quando a gente olha pra música e pra Creator Economy. É verdade. Gente, esse tema a gente pode ficar aqui mais um podcast Até inteiro falando amanhã. só sobre música. Primeiro, eu também adoro, você sabe, é um mercado que eu gosto muito. Mas chegou aquele momentinho, Gabriel, onde a gente vai botar a faixa de presidente. E você está recebendo aí a faixa de presidente da Creator Economy, que não seria uma má ideia, inclusive, novamente reforçando. E a gente vai pedir para você dizer qual é a lei, né? O que você imagina que seria algo super interessante que fosse implementado no nosso mercado, na LG, para melhorar um pouco a maneira como essa indústria está acontecendo no Brasil. Conta pra gente e aí depois você faz o seu decreto. Perfeito. Eu acho que eu vou resumir tudo um pouco do que a gente conversou hoje, Crocas LG, porque eu acho que quando a gente olha para criar uma instituição que preze por essa classe de trabalhadores, que é isso que a gente está falando, né? Acho que tem muita purpurina, muito sonho envolvido, então as pessoas têm dificuldade de se ver. É uma classe de pessoas que estão trabalhando. Então, eu acho que ter uma organização, um órgão que esteja olhando para essas pessoas, para que a gente consiga buscar transparência, profissionalização, desenvolvimento, acho que leis, né? Porque eu acho que hoje também ainda existem leis, mas as leis não são muito cumpridas, elas não são muito vistas, fiscalizadas. E as leis, elas quase são penalizadas pelas plataformas. Então, como é que a gente desenha algo que fique bom para todo mundo, né? Eu acho que falta alguém olhando para isso. Então, acho que até quando eu tinha pensado muito desde que você me fez a pergunta sobre profissionalização, mas a hora que você falou de um órgão, eu acho que um órgão ele engloba tudo isso. Então, meu decreto seria da gente criar uma... Olha ali então, para sua turma na câmera 1 público do Brasil. e faz seu decreto. Decreto a partir de hoje. Tô aqui na câmera 1. E eu decreto que agora no Brasil a gente vai ter uma organização, um grupo que olhe pelos interesses da Creator Economy, porque estamos falando de pessoas que estão trabalhando, que estão gerando receita no país, que estão pagando muitos impostos, mas que não têm hoje um olhar específico de leis, de profissionalização, de respaldo, seja de suporte de fundos, de governo, de bancos, enfim. Então, acho que o olhar aqui é que a gente consiga cuidar melhor dessas pessoas, cuidar melhor dessa profissão que passou a existir na última década e que não vai a lugar nenhum. Pelo contrário, ela só vai crescer cada vez mais e que a gente consiga olhar para ela além do publi editorial, porque existem histórias sendo contadas na vida dessas pessoas, existem produtos sendo criados, existe uma gama de oportunidades aqui de movimentar a economia, movimentar a vida dessas pessoas e marcas e anunciantes que a gente não pode fechar os olhos. Maravilhoso, né? Eu assino. Eu já quero Vamos logo assinar. também. Ela já começou hoje Será ou que não? passa no Congresso? Vai ter que passar, né? Senão Senão a vai gente aprovar com certeza. Senão a gente faz lá uns... É verdade. Senão a gente faz um protesto de creators lá com seus celulares apontados e a gente vê o que acontece. Isso não é uma má ideia não, viu, A Gabriel? gente fez bastante durante o ban do TikTok nos Estados Unidos. Levamos bastante criadores lá para a porta do Congresso, da Casa Branca. Sim, interessante. Muito E não bom. precisamos fazer ainda, mas talvez Pois a hora então, tá chegando. Sempre é hora, né? Querido, se quiser se despedir, aproveitar que a gente chegou aí no momentinho final do nosso Tão podcast. rápido, né? Muito. Passa tão rápido, né? Mas Falo pouco também, né? obrigado aí pela sua presença. Foi muito massa você trazer, enfim, uma bagagem enorme, né? Então, desde quando você começou lá atrás no mercado publicitário, até toda essa transformação que você fez nas plataformas, tenho certeza que o pessoal de casa anotou todas as dicas e principalmente os novos criadores vão sair daqui com muito mais conhecimento do que eles chegaram. Obrigado. Valeu, Crocs, também. Perfeito. Obrigado a vocês pelo convite. Super feliz de estar aqui. Amo a Flint. Super uso o LinkedIn. Então, acho que foi uma união dos mundos. É isso aí. Bom, gente, eu sou muito fã desse rapaz aqui, já acompanho há muito tempo. Tenho a dizer para vocês que é um enorme prazer ter o Gabi aqui com a gente. O Gabi é uma pessoa muito generosa e quem tiver mais informações e necessidade, pedido, tenho certeza que se escrever para o Gabriel, ele gentilmente irá responder, porque é assim que ele é.
mas agradecer você pessoalmente aqui por você estar com a gente. Eu sou muito seu fã, você sabe disso, né? E te agradecer. Flintcast fica por aqui, mas na próxima semana a gente tem também um convidado ou uma convidada, porque eu não vou dar o spoiler para você, que é incrível e eu não perderia se eu fosse você. Até mais. Flintcast. Esse foi mais um episódio do Flintcast, o ponto de encontro da Creator Economy. Aproveite para seguir a Flint nas redes sociais.